pessoal, tudo bem com vocês? Podemos dar sequência no estudo da nossa legislação, do nosso Estatuto do Servidor Público de Montes Claros, nossa Lei 3.175 de 2002. Já estamos conversando aí sobre essa lei há um tempinho, já passamos por vários tópicos importantíssimos da lei, e agora a gente chega num tópico que também é muito importante, a posse. E antes de entrar aí nas previsões legais sobre a posse, vamos lembrar lá dos degraizinhos que a gente conversou nas aulas passadas? Lembra que quando a gente fala de cargo público, nós estamos falando de cargos efetivos ou em comissão? Pois bem, e para se tornar um ocupante, um servidor em cargo efetivo, nós temos esses degraus, que é esses aí que nós aqui, você estudante, está buscando subir, passar por eles. Então, quais são os degraus aí do cargo efetivo? Primeiro de todos, passar no concurso público, né? Conversamos sobre isso a aula passada. Então, primeiro de tudo, ser aprovado em concurso público. Depois disso, imediatamente vem o quê? Vem a nomeação. Nomear, sei lá, o nome lindo, maravilhoso no Diário Oficial. Depois da nomeação vem a posse, que é o que nós vamos conversar agorinha. Depois da posse vem o exercício. E aí, assim que inicia o exercício, começa o estágio probatório, que nós também já conversamos na aula passada. Então, para falar de posse, que é esse momento importante que vem logo após a nomeação, o artigo 25 fala pra gente que a posse é o ato que investe o cidadão no cargo público para o qual ele foi nomeado. Então, ele fala pra gente, ó, primeiro nomeia, depois toma posse. E aí vem a série de parágrafos falando aí sobre a posse. Primeiro deles diz que a posse dá-se-á pela assinatura do respectivo termo e preenchimento dos requisitos exigidos para provimento do cargo a ser ocupado. Então, na prática, a nomeação não é aparecer o nome lá no Diário Oficial? E a posse? A posse, na prática, é você todo pimposo indo lá com seu envelope, sua pastinha com os documentos, indo lá na prefeitura assinar o termo de posse, assinar o respectivo termo, o termo de posse. Então, você vai, leva todos os documentos que comprovam os requisitos exigidos para o seu cargo. Então, você vai levar seu diploma, comprovando lá se é ensino médio, se é ensino superior. Você vai levar o seu comprovante de quitação eleitoral para provar que você está em dia com seus direitos e deveres como eleitor. Vai levar seu certificado de reservista, se você for homem, para provar a quitação com o serviço militar. Enfim, toda aquela documentação que é exigida para o seu cargo. E chegando lá, você apresenta, comprova o preenchimento dos requisitos e assina o termo de posse. Isso é a posse na prática. O cidadão prestará no ato da posse o compromisso de cumprir fielmente os deveres e atribuições inerentes ao seu cargo. Então, além dos direitos, né, que você passa a ter como servidor, você também tem deveres. Você tem que ser conhecedor das suas atribuições. Eu passei no concurso para ser motorista, para ser motociclista, não, o óculos está todo sujo. Para ser motorista, para ser motociclista. Qual é o meu dever como motorista, como motociclista? Quais são as minhas atribuições? Você tem que fazer isso, vai prestar serviço em tal lugar, de tal maneira, de tal horário. Tudo isso é atribuição do cargo. Então, a partir do momento que você assina o termo de posse, você se torna responsável pelos deveres e atribuições do seu cargo, se compromissa em cumprir com aqueles deveres, com aquelas atribuições. Então, não é só direito, mas deveres também. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de nomeação, podendo esse prazo ser prorrogado por igual período, mediante solicitação fundamentada do interessado e despacho da autoridade competente. Então, nós temos o prazo de 30 dias entre a nomeação e a posse. Saiu lá a sua nomeação, saiu lá o seu nome no Diário Oficial, no prazo de 30 dias você tem que tomar a posse, tá? Então, a legislação especifica esse prazo aí de 30 dias para que você tome posse, e a contagem desse prazo é na nomeação. Pode prorrogar esse prazo, Isabela? Tem como prorrogar esse prazo? Tem. Pode sim, podendo prorrogar. Como que vai acontecer isso? Mediante uma solicitação fundamentada. Então, você solicita, olha, prorroga esse prazo aí porque eu estou viajando, eu não consigo tomar posse agora não.
Ó, prorroga esse prazo aí porque eu tô em tratamento de saúde. Ó, prorroga esse prazo aí porque eu tenho que sair do outro serviço que eu tô trabalhando. Enfim, faz lá uma solicitação fundamentada, fundamentando o motivo e pede para prorrogar esse prazo por igual período. Então, um prazo que é de 30 dias passa a ser de 60 dias, né? Duplica o prazo. Quarto, esse é importante, para a prova isso aqui é maravilhoso. Parágrafo 4º do artigo 25. A posse poderá ocorrer mediante procuração específica. Então, quer dizer que alguém pode ir lá e tomar posse por mim? Pode. Que eu falo que aqui, esses casos aqui é aquele servidor que foi nomeado, saiu o nome lá no Diário Oficial, ele já ficou tão feliz, tão contente, que ele falou, opa, vou nem começar a trabalhar, vou nem esperar o primeiro salário, não, eu já vou comemorar lá nas Maldivas. E aí ele pega um avião, sai e vai rumo às Maldivas, curtir, ficar lá bem um mês de boa, curtindo. E aí ele deixa uma procuração aqui. Ele deixa uma procuração aqui para um amigo, para um parente, uma procuração específica, né, especificada para aquela situação, falando, olha, se nesse prazo que eu estiver viajando, eu for chamado para tomar posse, você vai lá e assina o termo de posse por mim. Apresenta lá os meus documentos, os meus requisitos para investidura no cargo. Então, ele deixa uma procuração específica para que alguém tome posse por ele. Pode isso, produção? Pode. Tá aí, parágrafo 4º do artigo 25 autorizando. Tá? Isso aqui para a prova é ótimo, né? Porque coloca um não aqui, ó. Coloca assim, a posse não poderá acontecer por procuração. Aí o desavisado, que não está estudando, que não conhece a legislação, acha que tá certo. Pensa, como assim alguém vai tomar posse por mim? Não existe isso, não. Ah, existe sim, meu amigo. Tá lá no parágrafo 4º do artigo 25. Você que tá aqui estudando, você sabe. Você já sai na frente aí desse coitado que acha que tá por cima da carniceira que não sabe de nada. Então, tem posse por procuração específica? Sim. Lembrar que é uma procuração específica. No ato da posse, o cidadão apresentará a declaração de bens que constituam o seu patrimônio e declarará o exercício ou não do cargo, emprego ou função pública. Então, na hora que você vai lá assinar seu termo de posse, juntar os requisitos para provimento do cargo, você, servidor, também vai ter que apresentar a declaração de bens. Como assim, Isabela? Para que isso? Vou te explicar para quê. Para provar, daqui a um tempo, que você não está de certa forma, não vou falar a palavra pesada, não. De certa forma, desviando dinheiro público. Por que isso, gente? É claro que existem cargos que não têm nem contato com dinheiro público. Muitos dos cargos públicos a gente não tem nem contato. Um professor de sala de aula tem contato com dinheiro público? Via de regra, não. Um dentista lá no PSF, um médico lá no PSF, um enfermeiro, um auxiliar, tem contato com dinheiro público? Via de regra, não. Mas existem cargos que sim, né? Que tem contato com dinheiro público. E aí, pelo menos mais contato, digamos assim. E aí a regra ela tem que ser para todo mundo. Então, observadas as legislações de responsabilidade, as legislações de improbidade, cria-se essa regra, que o servidor, a partir do momento que ele entra no serviço público, ele tem que declarar os seus bens. No momento lá que ele toma posse, ele vai lá e declara os bens. Ó, eu tô entrando aqui hoje, eu tenho um carro de 30 mil, uma casa de 100 e 2 filhos, um cachorro e um papagaio. Brincadeira, né? Pelos filhos e papagaio não é bem, mas a questão do carro, da casa, dinheiro em conta, enfim, todo e qualquer patrimônio que se possa atribuir valor, todos esses bens eles são declarados. Por quê? Porque daqui de tempos em tempos, de ano em ano, de 2 em 2 anos, depender da função que se ocupa, você vai prestando sempre a declaração desses bens. E aí imagine só, você hoje toma posse num cargo e tem lá 200 mil de patrimônio. Recebe um salário médio de 3, 4 mil reais. Daqui a um ano, seu patrimônio que era de 200 mil passa a ser de 1 milhão. Opa, como assim? Como em um ano com rendimento médio de 3, 4 mil reais por mês, esse fulano quintuplicou sua renda? Como? Alguma coisa não está certa, né?
E aí é onde começam as apurações para justamente evitar que haja esses desvios de verba pública, de dinheiro público, de bens públicos. Nós, enquanto servidores, eu, você ou qualquer um dos cidadãos que se ingresse no serviço público, que passe a ocupar um cargo público, apesar de poder ou não ter contato direto com dinheiro em espécie, com verba pública, a gente passa a ter contato com bens públicos. Então, desde o canetão que você usa para escrever num quadro, se você é professor, até um aparelho que você usa num consultório, se é médico, se é dentista, há uma caneta que você usa se você trabalha num setor administrativo, tudo é bem público. Então, tudo isso tem que ser observado para que não haja desvio, para que não haja impobridade. Por isso, tem essa averiguação de bens no momento da tomada da posse e durante toda a vida do servidor, ele sempre vai ter que prestar aí essa declaração. Combinado? Entendido? Por fim, parágrafo 6º, diz que será tornado sem efeito o ato de provimento de posse que não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 3º e nos parágrafos do artigo 26 dessa lei. Então, observe. Qual é o prazo para eu entrar em posse? 30 dias, né? Tá aí, gritando na legislação, pulando aos nossos olhos. 30 dias, desde a nomeação para que você tome posse. Se você não apareceu nesses 30 dias, não apareceu nesse prazo especificado, o que acontece? Torna sem efeito o ato de provimento da posse. Perdeu a chance. Chama o próximo da lista. Então, atenção a esse prazo, não só para a questão de prova, mas também na vida prática. O prazo é fixado e ele pode fazer com que você perca aí seu cargo público antes mesmo de poder usufruir do benefício. Belezinha? A posse em cargo público dependerá de inspeção médica oficial. Então, para entrar em posse de cargo público, obrigatoriamente você tem que passar lá pela medicina do trabalho, você passa lá pela junta médica para provar que está tudo bem, que está com a saúde em dias. E aí o parágrafo 1º diz que, em se tratando de servidor licenciado por motivo de doença, acidente de trabalho ou gestação, o prazo da posse será contado após o término do impedimento. Qual é o prazo da posse que nós acabamos de ver lá no artigo anterior? 30 dias, né? Só que imagine só que nesse período aí, entre a nomeação e a posse, nesse prazo de 30 dias, você, mulher, está gestante. E aí, ainda assim, você tem que tomar a posse, sendo que você está ali, teoricamente, numa licença de maternidade, licença de gestação? Não, né, gente? Então, esses 30 dias vai começar a partir do término desse impedimento, no caso aqui da gestação, a partir do momento que finalizar essa licença maternidade. Da mesma maneira, quem está afastado, licenciado por motivo de doença ou acidente. A pessoa também só vai começar a contar lá os seus 30 dias para tomar a posse a partir do momento que sara, que se curou, que não está mais em tratamento de saúde, que já está apto para exercer as funções. Então, nesse momento aqui, começa a contar o prazo fixado no artigo 25, fixado lá no artigo anterior, de 30 dias. Combinado? O não servidor impedido temporariamente de tomar posse por motivo de saúde retornará à junta médica no prazo estabelecido até o limite de 60 dias contados da nomeação. Tem quem também não é servidor ainda, que está entrando no cargo público agora, e ele também está com algum impedimento, seja por saúde, seja por gestação, está impedido de tomar a posse naquele momento, ele pode, então, também requerer aí que alongue esse prazo por até 60 dias para que tome posse desde a data da nomeação. Nos casos de gestante não servidor, a posse contará no prazo de 120 dias contados da nomeação. Então, 4 meses, né? Que é aí o tempo também de licença maternidade. A posse será dada pelo secretário municipal de administração. Isso aqui para a prova é ótimo, ó. Quem é que assina a posse do servidor? Quem é que dá a posse? Quem é que entrega a posse? É o prefeito? A maioria das pessoas vai achar que sim, né? Mas não. A legislação nos esclarece que a posse ela é dada pelo secretário municipal de administração. É ele quem assina o seu termo de posse como representante da administração pública municipal. E a lotação do servidor nomeado e empossado também será determinada pelo mesmo secretário municipal de administração. Então, é ele que decide aonde que você vai trabalhar, a sua lotação, onde é que você vai iniciar o seu exercício. Tudo responsabilidade do secretário municipal de administração. Deixa eu sair aqui para vocês verem, né?
Secretário municipal de administração, responsável tanto por entregar a posse, como também determinar a lotação do servidor público municipal. Vamos falar de exercício? Olha lá, vamos lembrar da escadinha? Vou até desenhar aqui, ó. Escadinha, 1, 2, 3, 4 degraus. Qual é o primeiro degrau? Passar no concurso público. Foi aprovado no concurso público? Sobe para o segundo degrau, que é o quê? Nomeação. Falamos sobre concurso público já? Falamos, né? Falamos sobre nomeação também? Falamos. E aí, depois da nomeação, veio o quê? A posse, que acabamos de falar agora também. Por fim, é que vem o exercício. Então, é dele que nós vamos falar agora, o último degrauzinho aí para o servidor efetivo. A escadinha que o servidor efetivo tem que percorrer até começar a trabalhar de fato. E aí, o último degrau é o exercício e é o tema que a gente fala agora a partir do artigo 27. Então, observe aí, o artigo 27 fala pra gente que o exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Traduzindo, efetivo é quando o servidor, ele de fato começa a trabalhar. Quando ele vai lá e se apresenta no local de trabalho para exercer as suas atribuições. E aí a legislação já vem fixando um prazo também, falando que é de 10 dias o prazo para o servidor entrar em exercício. E esses 10 dias começam a contar quando? Da data da posse. Então, olha lá, mais uma vez. Vamos desenhar a escadinha de novo, ó. Peraí, vamos lá. 1, 2, 3, 4 degraus, né? Primeiro, concurso público. Passei no concurso público. O que acontece comigo? Nomeação. Depois da nomeação, posse. Por fim, exercício. Aqui, da nomeação para posse, qual é o prazo que a lei fixou lá no artigo 25? 30 dias. Esse prazo ele pode ser alongado? Pode. Vimos agora no artigo 26, né? Que pode aumentar se estiver grávida, se estiver em licença para tratamento de saúde, enfim, pode alongar. Mas a regra é que será de 30 dias. E o prazo aqui da posse para o exercício? Está fixado aqui no artigo 27, prazo de 10 dias. Então, a lei fala para a gente que é de 10 dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contado da data da posse. No caso de nomeação, e da data da publicação do ato nos demais formas de provimento. Então, para quem é comissionado, né, foi nomeado, então os 10 dias começa a contar da nomeação, no caso do comissionado. Então, lembrando que aqui nós estamos falando dos cargos efetivos. E quando é cargo de nomeação por comissão? Como que vai ser aqui a escadinha? Tem concurso público? Não. Direto nomeação. O comissionado ele tem nomeação e já entra em exercício. Então, ele só tem 2 degraus, nomeação e exercício. Não tem concurso e não tem posse. Então, da nomeação para o exercício, nós temos o prazo de 10 dias também, olha lá, fixado pela legislação. Então, no caso, conta da nomeação para o exercício, também o prazo de 10 dias. Isso no caso dos cargos em comissão. Beleza? Então, vamos lembrar aí desses prazos que a legislação determina, porque se a banca quiser pegar nos detalhes, é nisso que ela vai bater. Então, nesses pontos aí, nesses tópicos que muitas vezes passam despercebidos pelos estudantes. Então, 10 dias é o prazo para entrar em exercício. Esses 10 dias podem ser contados da posse para os cargos efetivos ou da nomeação para os cargos em comissão. Será exonerado o servidor empossado que não entrar em exercício no prazo previsto. Olha só, imagine só, você passou no concurso, foi nomeado, tomou a posse, tudo lindo, maravilhoso, tudo certo até aí. Só que aí, você tomou posse, no dia da sua posse, falou, ó, fulaninho, você vai trabalhar no lugar tal, você se apresente lá no dia tal, tal hora. Você, beleza, saiu de lá conhecendo todas as informações, só que não foi. Foi negligente, não apareceu, não entrou em exercício no prazo previsto, no prazo de 10 dias. O que acontece com você? Exonerado, gente. Sabe aquele negócio de nadar e morrer na praia? Você subiu aqui os degrauzinhos tudo, ó, chegou no último, borrou, falhou.
e aí você recebe a beleza da exoneração, é convidado a se retirar sem nem começar a trabalhar. Então, cuidado aí com esses prazos, tanto para o que se refere à prova, mas também na sua vida prática. Terceiro e último parágrafo, cabe à autoridade competente do órgão para onde for designado o servidor dar-lhe o exercício. Então, imagine só, você está tentando concurso para educação. Aí no dia da sua posse fala com você, você vai trabalhar na escola tal, te passa lá o endereço, de tal horário a tal horário, vai lá e se apresenta no prazo de 10 dias. E aí, você chega lá no dia seguinte, se fosse comigo, minha filha, no dia seguinte eu já estava lá começando meu trabalho, que eu sou ansiosa. Aí, você chega lá no dia seguinte para começar a trabalhar. Vai ter lá o prefeito te esperando, o secretário municipal te esperando, alguém lá das autoridades da administração pública municipal para falar, pronto, agora sim entra em exercício, assina aqui para mim. Não vai, né, gente? Quando você chegar lá na escola, no caso do pessoal da educação, chega lá na escola, quem é que vai te receber e vai falar, opa, apareceu, fulaninho chegou aqui para trabalhar? São os membros da escola. E aí, no caso aqui, a autoridade competente daquela escola. Diretor, vice-diretor, quem está ali na chefia daquela instituição de educação. Então, é ele que vai te dar o exercício. Vai falar, fulaninho apareceu aqui para trabalhar. Pode registrar o ponto aí, pode incluir ela no ponto eletrônico, registrar lá a biometria, ou que seja, se for escrito, fazer lá o procedimento necessário, enfim, dá o exercício, falar que compareceu, dá o ok, falar que chegou aqui no último degrau e cumpriu com o que deveria ser observado. Belezinha? 28, o início, a suspensão, a interrupção, o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. O que quer dizer isso? Todo servidor, toda pessoa que entra no cargo público, que ocupa um cargo público e começa a ser servidor, ele recebe lá na prefeitura sua pastinha. Sabe, eu costumo falar que todo mundo tem lá sua pastinha lá na prefeitura, que é o que a gente chama de assentamento individual. Nessa pastinha hoje tem toda a documentação. Então, desde aqueles documentos que você leva lá na hora da posse, o termo de posse, o ato de nomeação lá que nomeou você no seu cargo, tudo fica nessa sua pastinha, tudo fica nesse assentamento individual. Se você comete algum ato de improbidade, vai estar lá. Se você comete alguma infração disciplinar, responde algum processo, tudo vai ficar nessa pastinha, que é o assentamento individual do servidor. Aí, o dia que você iniciou, que você começou a trabalhar, o dia do início do exercício, vai ser registrado por lá. Se porventura você suspendeu o seu exercício, pediu alguma licença, suspendeu o exercício, tem lá também. Se interrompeu, pediu exoneração, saiu por alguma forma, foi demitido, também vai estar lá no seu assentamento individual. E também se voltou para o serviço público, seja lá, lembra das formas por reintegração, reversão, ou que seja por finalizar a sua suspensão, a licença, enfim, o dia que você volta para o serviço público, também fica tudo registrado nessa sua pastinha, nesse seu assentamento individual. Belezinha? Vamos falar de movimentação, pessoal? Olha só, vamos aqui comigo. Nós já vimos lá no artigo 10, lá na aula passada, as formas de provimento do cargo público. Como que eu faço para entrar? Como eu faço para ocupar um cargo público? E aí o artigo 29 vem falando pra gente que você não só entra, mas você também pode movimentar. Então quer dizer que eu tomei posse e fui lotada na escola tal, para trabalhar lá na escola tal, de tal horário a tal horário, quer dizer que eu vou trabalhar lá a minha vida inteira e aposentar lá? Não. Eu posso me movimentar dentro do quadro pessoal. Então, eu posso remover, eu posso redistribuir, eu posso readaptar, posso ser colocada em disposição. Então, todas essas são formas de movimentação dentro do quadro pessoal dos servidores municipais. Quer dizer, então, que não necessariamente onde eu entrei para começar a trabalhar é onde eu vou ficar para sempre, mas que eu posso sim me movimentar nesse quadro pessoal. E como é que eu faço essa movimentação? 4 possibilidades, justamente essas que estão aí elencadas no artigo 29. Então, seja por remoção, redistribuição, disposição ou readaptação, é que pode haver essa movimentação do servidor dentro do quadro pessoal dos servidores municipais. E a legislação também vem falando de cada uma delas. Remoção é a primeira. A legislação diz que remoção é o deslocamento do servidor de uma para outra secretaria
ou de uma para outra unidade dentro da mesma secretaria. Que essa remoção ela pode acontecer a pedido ou de ofício, ou dar-se sob forma de permuta. Então vamos lá. Comecei a trabalhar, professora, eu passei lá, PEB 1, PEB 2, enfim, não importa. Comecei a trabalhar, me falaram, Isabela, você vai trabalhar na escola X. Tudo bem. Me apresentei, entrei em exercício, trabalhei o ano letivo todinho. No ano letivo seguinte, eu falo, opa, e se eu mudar de unidade? Se eu sair da escola X e ir para a escola Y? Mais perto da minha casa, ou enfim, qualquer outro motivo. Posso fazer isso? Pode acontecer isso? Pode. Quando acontece isso, qual é a forma de movimentação? É a remoção. É o deslocamento de Isabela, enquanto servidora, de uma unidade para outra unidade dentro da mesma secretaria. Secretaria de Educação, né? Se eu saio de uma escola e vou para outra escola, eu ainda estou na Secretaria de Educação, só mudei de unidade educacional, né? Unidade escolar. Combinado? Isso é o quê? Remoção. Eu posso pedir a minha remoção, ir lá e solicitar, ou posso também ser removida de ofício. Opa, nós estamos precisando de uma professora de tal matéria na escola Y. Aqui na escola X já tem bastante. Vamos pegar uma da X e mandar para Y? Pronto, remoção de ofício. A própria secretaria, a própria prefeitura é quem faz. Certo? Se eu quiser mudar de secretaria, eu posso? Posso também. Então, imagine só, passei como técnico de informática. Técnico de informática da educação. Sou técnico de informática da Secretaria de Educação Municipal. E aí, trabalhei, passou 1 ano, 2 anos, mas aí, no 3º ano de trabalho, a Secretaria de Saúde está precisando de um técnico de informática. Estamos sem nenhum, meu Deus, a gente precisa de um técnico de informática, a gente precisa. Ô, Secretaria de Educação, quantos técnicos de informática você tem aí? Ah, eu tenho 10. Manda um aqui para nós. Mando. Aí a Secretaria de Educação manda um técnico de informática para a Secretaria de Saúde. Como é que é essa mudança aí desse servidor que sai da educação para ir para a saúde? Remoção. Remoção de uma para outra secretaria. E essa remoção foi a pedido ou foi de ofício? Foi de ofício. A prefeitura mesmo que decidiu. Não foi o servidor que foi lá e pediu, não. Foi a secretaria, as secretarias aí que conversaram uma com a outra e decidiram. A prefeitura fez de ofício, tá? Então, sempre que falar em remoção, lembra desse deslocamento do servidor de um lugar para outro. E esse lugar pode ser dentro da mesma secretaria, esses 2 lugares, né? Ou uma secretaria para outra secretaria. Lembre-se também que a remoção ela pode ser a pedido do servidor ou de ofício pela própria prefeitura. E ela pode, não é uma obrigação, mas sim uma possibilidade, dar-se sob forma de permuta. O que significa isso? Quando eu, Isabela, quero trabalhar na escola Y, e lá na escola Y, Mariazinha quer vir trabalhar na minha escola X. Aí eu falo, Mariazinha, vamos fazer uma permuta? Eu vou aí pro seu lugar, você vem aqui pro meu? Aí a gente vai lá na prefeitura, faz esse pedido de remoção de nós duas, fala, ó, nenhuma das escolas vai ter prejuízo, porque nós estamos fazendo uma troca, é uma permuta. Eu tô indo cobrir ela, ela tá vindo me cobrir, então não tem prejuízo. Atende aí o pedido de nós, prefeitura. E aí a prefeitura pode ou não concordar com essa remoção. Combinado? O servidor efetivo em estágio probatório e detentor de função pública não se considerar remoção a pedido. Então, eu só posso ir lá e pedir remoção quando eu estiver estável. Esse pedido de remoção é só após a estabilidade. E quando é que o servidor adquire a estabilidade, minha gente? Após os 36 meses ou 3 anos, né? Que é a mesma coisa. Após cumprido o estágio probatório. Passou lá 3 anos sendo avaliado, sendo testado lá os fatores do estágio probatório, cumpriu com todos os fatores, recebeu lá a caixa de presente, lembra? Com a fita vermelha linda dentro da estabilidade. Aí pronto. A partir do momento que ele se torna estável, ele pode pedir a sua remoção. Antes disso, ele pode ser removido? Pode, mas só de ofício, né? Se a prefeitura mesmo quiser. Ele não pode requerer, ele não pode pedir. Para finalizar, a remoção do servidor de uma para outra secretaria dar-se-á pelo secretário municipal de
administração, ouvidos os titulares das respectivas pastas. Então, lá no nosso exemplo, onde o técnico de informática da educação está indo para a saúde, quem é que vai dar esse ato aí de remoção? O secretário municipal de administração. E aí o secretário de educação, o secretário de saúde devem ser ouvidos. Vocês dois concordam aí com essa remoção? Concordamos. Aí faz a remoção. Quem assina é o secretário municipal de administração. Belezinha? Seguindo, redistribuição, segunda forma aí de movimentação. A legislação fala que dar-se-á redistribuição para ajustamento de quadro pessoal às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão. Imagine só você que hoje cria uma nova escola, nasceu uma nova escola, inaugurou hoje uma escola, a gente precisa de amanhã já vai ter aula lá, a gente precisa que amanhã tenham professores na sala de aulas, que tenha o pessoal fazendo a merenda, a gente precisa do pessoal na portaria, a gente precisa do pessoal da limpeza, enfim, precisa lá dos servidores, a gente precisa de um quadro pessoal dentro daquela nova escola que foi inaugurada e que começa a funcionar amanhã. Só que não tem como nós fazermos um concurso, não tem como a gente fazer contratação assim tão rápido. O negócio começa a funcionar amanhã, a gente precisa para amanhã. Exemplo, tá, gente? Totalmente exemplo. Não é que isso acontece na prática, não. É exemplo mesmo, só para vocês entenderem. Para a gente criar aqui uma narrativa em cima da legislação. Então, o que acontece nesses casos? Sai a secretária de educação e fala: ô, escola X, me manda aí 2 dos seus funcionários. Escola Y, preciso que você me manda aí 3 dos seus. Escola Z, me manda aí 5. Escola tal, me manda tanto. E sai pegando um tiquinho de cada escola, que tá ali sobrando de cada escola, e monta o quadro dessa escola que precisa começar a funcionar amanhã. Tá? Isso é redistribuição, é ajustar, pegar pessoas de vários pontos e colocar em um só que acabou de ser criado. Mas também a gente pode fazer no caso de ser extinto. Imagine só, nós temos uma escola em pleno funcionamento. Essa escola fechou hoje. Não vai funcionar mais. A partir de amanhã não tem mais aula nessa escola. O que nós vamos fazer com esses servidores que trabalhavam lá? Vamos pegar esses servidores e redistribuir também. Ó, eu tenho 50 servidores aqui que trabalhavam nessa escola e a escola não funciona mais. Toma aí para você, escola X, 5. Toma escola Y, mais 5. Toma escola Z, mais 5. Toma escola tal, mais tanto. E vai mandando para as escolas. Conseguem enxergar que tanto para criar um órgão quanto para extinguir, a gente pode trabalhar com a redistribuição de servidores? Também para reorganizar. Um órgão que cresce, que aumenta um setor, que diminui um setor, que tem que aumentar o quadro para determinada situação, por exemplo, no que foi a pandemia. Os PSFs, os postos de saúde, que tinham uma demanda X, do nada começou a ter uma demanda 2 vezes X, para a questão de vacinação, para a questão de primeiros atendimentos. Então, teve que ter uma reorganização, tiveram que pegar lá servidores que trabalhavam, por exemplo, no administrativo, dentro da secretaria, e colocar para trabalhar na linha de frente, lá nos drive-thru, para vacinar o pessoal. Lembram dessa época? Aí, redistribuição. Então, quando a gente fala de redistribuição, é justamente esse ajustamento. Pegar os servidores que já trabalham, que já estão na ativa, a gente não está falando de servidor novo, aqui não é ingresso, aqui não é provimento, é pegar alguém que já é servidor e readaptar, e realocar, redistribuir para atender a necessidade, seja de uma reorganização, de uma extinção ou de uma criação de órgão. Combinado? Parágrafo único. No caso de extinção, os servidores estáveis que não puderem ser redistribuídos na forma deste artigo serão colocados em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço até o seu aproveitamento. Então, imagine só. Sempre que eu falo dessa redistribuição, eu cito o mesmo exemplo, que é o único que eu conheço. Então, eu cito o exemplo da rádio que a gente tinha aqui no governo de Minas. E é um exemplo do governo estadual, não é municipal, mas que se aplica da mesma maneira. Quando o governador Zema entrou em exercício, lá no seu primeiro mandato, tinha uma rádio que funcionava no governo estadual. E essa rádio era uma rádio do estado que ficava ali o dia inteiro falando sobre as propostas de lei que estavam tramitando, sobre as obras públicas que tinham sido inauguradas. Enfim, era uma rádio única e exclusiva para falar do governo de Minas. E aí, vocês imaginam, né?
Quem aqui conhece essa rádio? Eu não conhecia e 99,9% da população de Minas também não. Então, a audiência dessa rádio era lá embaixo. E aí tinha um quadro de funcionários que trabalhavam ali, um quadro grande de funcionários, pessoal ganhando bem ali, né, cargos bons trabalhando ali dentro. E para não ter necessidade nenhuma. Ninguém ouvia esse negócio. Passava para as moscas, estavam as moscas, né, digamos assim. E aí esse órgão, ele foi o quê? Extinto. Acabou com essa rádio. E aí, faz o que com esses servidores que estavam ali? Tinha lá, vamos supor, 20 servidores trabalhando, 20 servidores estáveis, né? E aí a gente nem conta os contratados e os que não eram estáveis. Mas tinha lá 20 servidores estáveis. O que nós vamos fazer com esse pessoal? Vamos o quê? Redistribuir. No caso de extinção de órgãos, o que acontece? Redistribuição. Perfeito. Mas imagine só. A redistribuição, ela tem que observar as atribuições. Tem como eu pegar uma pessoa que trabalha num setor administrativo, ali como, por exemplo, agente administrativo, e redistribuir ela e colocar para ser professor? Não, gente. As atribuições de um cargo não tem nada a ver com a atribuição do outro. Então, é óbvio que no momento da redistribuição, a gente tem que olhar as atribuições do cargo, para que não haja desvio de função, né? E aí foi justamente isso que aconteceu nessa rádio, aqui no nosso exemplo. Muitos daqueles servidores deu para redistribuir, colocou eles em cargos semelhantes em outros órgãos. Pessoal do administrativo, folha de ponto, RH, deu para encaixar em outros órgãos. Mas e aqueles cargos que eram bem específicos? Radialista, por exemplo. A pessoa passa no concurso lá atrás para ser radialista. E aí, a única rádio que tinha do estado fechou, extinguiu. Onde é que eu vou achar um cargo de radialista para encaixar esse servidor aqui estável? Se não tem mais nenhum radialista, nenhuma rádio do estado. E aí? Nesses casos, quando não for possível realocar, redistribuir esse servidor dentro, observadas as suas atribuições, ele é colocado em disponibilidade. A gente já falou sobre a disponibilidade, né? É o servidor que fica lá em casa, de boa, recebendo seu salário este que é proporcional ao seu tempo de serviço, e fica à disposição. Tem que ficar lá com o telefone perto, telefone ligado. Na hora que acha alguma coisa que dá para encaixar, aí a administração pública liga e fala: fulaninho, achamos um lugar aqui para te pôr, apresente-se em tal órgão, tal dia e tal hora. E aí acaba com a graça, acaba com a disponibilidade do servidor, tá? Então, quando não for possível redistribuir, quando não tiver nenhum cargo compatível com esse servidor estável, ele é colocado em disponibilidade até que haja o seu aproveitamento. Combinado? Vamos passar para a próxima, disposição. O artigo 32 fala que a disposição é a cessão do servidor para ter exercício por prazo determinado a um órgão ou entidade diversa do quadro que se encontrar lotado, observado a conveniência do serviço público. Disposição pode acontecer de algumas maneiras. Pode acontecer no caso de aquele órgão já ter servidor demais. Então, aqui já está funcionando bem com essa quantidade de servidor. Um a mais aqui já está ultrapassando. Não preciso desse um a mais aqui. Não preciso de Joãozinho aqui. Ele fica aí em disponibilidade para trabalhar em outro órgão. Ou ele pode acontecer também, e o que é mais comum na prática, é quando aquele servidor, aquele bendito daquele Joãozinho, não dá certo com ninguém do serviço, não dá certo com ninguém do órgão, do setor. Aí, o órgão funciona bem demais no dia que o Joãozinho falta. O dia que o Joãozinho foi, o trem destrambelha, o órgão não funciona bem. Aí, sabe aquela história? Melhor sem ele do que com ele? É mais ou menos isso aí à disposição. Tá? Para vocês lembrarem. Então, o gestor daquele órgão, o chefe, o diretor, ele vai falar: olha, Joãozinho, fica à disposição aí, fica, não é, e não confundam disposição com disponibilidade, tá? Disponibilidade a gente já conversou antes, aqui nós estamos falando de disposição. Joãozinho vai ficar à disposição para ser chamado por outro órgão. Então, a partir do momento que há a disposição do servidor, ele é cedido para outro órgão ou entidade. Para que trabalhe em outro órgão, para que trabalhe em outra entidade. Aquele órgão onde ele está lotado não precisa do serviço dele. Aí ele é colocado em disposição para prestar serviço em outro lugar. E aí a legislação fala que a disposição ela pode ocorrer para órgão do Poder Legislativo,
Então, por exemplo, a prefeitura pode pegar um servidor e colocar em disposição, por exemplo, para a Câmara Municipal. Então, falou Câmara, nós estamos aqui sei lá, com técnico de informática, vamos falar de novo do técnico de informática, estamos aqui com um técnico de informática que está à disposição, está precisando aí de um técnico de informática na Câmara? Aí a Câmara fala, opa, tô precisando de mais. A prefeitura vai e manda para eles. Pode também ficar em disposição para poder, órgão ou entidade da União, do Estado ou de outro município. Então, obviamente, esse órgão, essa entidade, seja federal, estadual ou de outro município, tem que ter sede aqui, né, no nosso município. Então, pega a Prefeitura de Montes Claros e fala assim, tem um órgão federal que funciona aqui em Montes Claros, tem uma sede aqui de um órgão federal. Vamos colocar fulaninho à disposição para trabalhar lá? Podemos? Podemos. Tem uma escola estadual, ou tem uma faculdade estadual em Montes Claros. Vamos colocar fulano, que é servidor da prefeitura, para trabalhar lá, por disposição? Outro município, de boa, está autorizado pelo artigo 33. Da mesma maneira, nós temos a possibilidade de colocar servidor à disposição para trabalhar em órgãos ou entidades de caráter assistencial e beneficente, sem fins lucrativos. Fundação Sara, ONG tal. Temos aqui algum órgão, alguma entidade que é beneficente, que não tem lucro, que não tem fim lucrativo, pode a prefeitura ceder funcionário público, servidor público para trabalhar lá também? Pode, tá? Então, 3 possibilidades. Poder legislativo do município, entidades ou órgãos da União, Estado ou de outro município, ou ainda órgãos e entidades assistenciais ou beneficentes que não têm fins lucrativos. Tudo isso pode receber servidor público municipal que foi colocado à disposição para lá exercer suas funções, para lá trabalhar. Belezinha? E readaptação. Readaptação também é uma forma de movimentação prevista no artigo. E a readaptação está ligada ao cometimento do servidor com um encargo compatível com uma limitação que ele tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, que seja verificada em inspeção médica. Como que é isso, Isabela? Imagine só, você trabalha lá na prefeitura, na sede, lá na prefeitura antiga, lá no centro. E aí tem aquela escadona lá, não tem? Aí você tá lá trabalhando, você escorrega e cai naquela escada, rola, cai lá embaixo, quebrou as 2 pernas. Só que o setor que você trabalha é lá em cima. Você estava justamente subindo a escada para ir para o seu setor. Quebrou as 2 pernas, vai ter que ficar 6 meses na cadeira de roda. E aí? Vou ficar esse tempo todo afastado? Peraí, eu consigo trabalhar? Consigo, eu só não consigo subir escada. Dá para me readaptar e me colocar para trabalhar no setor, por exemplo, lá no térreo do prédio? Tem como eu subir de rampa? Lá na prefeitura, né? Tem, né? A rampinha lá na lateral. Tem. Então, vou readaptar a Isabela. Ela não vai trabalhar lá no setor lá em cima mais, não. Ela vai trabalhar aqui no saguão, no térreo. Pode vir de cadeira de roda, de boa. Readaptação. Me movimentou, não movimentou? Se meu cargo antes era no setor X, que é lá em cima, agora meu cargo é no outro setor aqui embaixo. Movimentei ali dentro do quadro pessoal da prefeitura, mas vou continuar trabalhando. Então, é readaptação do servidor em razão de uma limitação que ele tenha sofrido. Essa limitação ela pode ser física ou mental. Sou professor, não aguento mais sala de aula, estou estressada, não aguento mais mexer com aluno. Preciso ser readaptada porque minha capacidade mental foi diminuída. Posso pedir uma readaptação? Sim, perfeitamente. Vai trabalhar lá na secretaria, na biblioteca, na portaria, sei lá, onde que der para te encaixar, observadas as suas atribuições. Certo? Essa readaptação, ela sempre tem que passar por uma inspeção médica. Então, não basta você falar, tô doente. Não, você vai passar por um médico, por uma perícia, para verificar aí as suas possibilidades, para só assim ter a readaptação. A readaptação, ela pode ser a pedido ou de ofício. O próprio servidor vai lá e solicita essa readaptação, ou a prefeitura mesmo verifica e já readapta de ofício. E a readaptação não implicará acréscimo ou perda remuneratória. O seu salário não vai ter diferença. Não vai aumentar e também não vai diminuir. E nem caracteriza como provimento de outro cargo.
Você permanece no mesmo cargo que você já tinha. Não mudou o seu cargo, somente se readapta ali dentro de um setor, de outro setor, de um exercício de atribuições, outro exercício, para que atenda aí essa sua limitação de capacidade física ou mental. Beleza? Essa é a readaptação. Assim a gente finaliza as formas de movimentação dentro do cargo público e na aula que vem a gente começa falando de tempo de serviço. Eu espero você aí na próxima aula.